Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito boa tarde, 8 de dezembro de 2025. Atenção. O Congresso amplia a prisão ao Supremo Tribunal Federal após decisão de Gilmar. Ele falou com o integrante do parlamento, como ele está relatando agora. Eu não sei. Eu fui levar uma carta pela anistia, já que eu fui chamado para ele, para que os grandes homens da República pacifiquem esse país. Está na hora dos grandes homens da República. Mas qual é o sentido de pedir anistia para um ministro do STF? Aí para mim também é um fantasma. E qual é o sentido do ministro do STF querer vazar uma decisão dele um dia antes dele publicá-la, uma decisão que cabe ao Poder Judiciário, uma decisão que é absurda e que eu nada poderia fazer. Numa reunião que eu estava sem nem saber do que era a reunião. Eu fui levar ele a carta da anistia. Eu já critiquei a decisão eu recebi sinal de guerra. Eu já critiquei a decisão de Gilmar Mendes e não entendo e critico a posição de um senador que vai a um ministro pedir, aliás, uma anistia, que para mim também é imoral e escandalosa, já que não é um clamor das ruas. Cada um tem o seu. Você pode ter a sua opinião e por isso que a democracia é boa, eu posso até respeitar e respeito. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, respondendo a sua pergunta. Eu estou indo para uma audiência que eu não sei do que é, do que eu fui chamado, e vou em cortesia, os poderes têm realmente que se falar. Eu levei uma mensagem de paz e a gente recebeu um grito de guerra. Aí o senhor saiu de lá, saiu da reunião, o senhor saiu, e aí voltou para o Senado, leu a decisão, entregou a carta depois, né, pelo que eu entendi. Entregou depois. Eu entreguei na hora. Você saí como advogado e fui ler a decisão. Eu fui aproveitar a oportunidade de levar uma bandeira branca ao ministro. Você entregou a carta sem saber do... Não sabia qual era o teor do que ele queria falar comigo. E peguei o calhamaço de material que ele me deu, com pareceres, com a própria decisão, né? E cheguei no meu gabinete e deixei para minha equipe para ela ler com calma, que depois eu ia ler com calma. No dia seguinte sai esse anúncio no Diário Oficial, que aí é o local certo, né? Eu também não sei não, André. Por quê? Será que era para eu vazar e me botarem no inquérito sigiloso? Sei lá, né? Aí uma pergunta, o senhor não comentou com o Davi Alcolumbre e com ninguém. Aí quando sai a decisão, no dia seguinte, o que os senadores falaram para o senhor? O que o Alcolumbre falou com o senhor? Tudo que está sendo aí falado na mídia. Uma surpresa enorme do parlamento. Ele se manifestou, inclusive, na abertura da sessão do Senado, que eu estava presente, e todos nós damos apoio. A inércia do Senado Federal em especial, dentro de um sistema que é democrático, de freios e contrapesos, que não está funcionando, porque eles deixaram esse vácuo de poder, que a gente sabe que não existe, alguém ocupa, ele tem feito muito mal para o país. Existem propostas, outras, fim de decisão monocrática, mandato para ministro do STF, a minha PEC 45, né, que eu apresentei, porque o Poder Judiciário está distante do STF. Quando o ministro Fux sair, se eu não estou enganado, não vai ter mais nenhum ministro de carreira. Só vão ter os amigos dos amigos. Né? Eu também tenho muitos amigos, advogados talvez até melhores do que muitos que estão lá. Mas faz sentido eu indicar
esse é o processo de escolha. O ápice da carreira da magistratura tinha que ser o STF, para que ele fosse um tribunal técnico. E o senador Alcolumbre, os demais senadores, todos surpresos, ninguém sabia, como o senhor, pelo que o senhor observou. Ninguém sabia, nem eu sabia também, porque ele falou que ia dar uma decisão na DPF, e o que eu posso falar, eu respeito. Subordei com atenção. Vamos voltar para a reunião. Então, o senhor recebe e ele diz que isso, ó, toma aqui, senador, eu estou lhe entregando uma decisão sem explícito. Ele disse que ia dar. Ele disse que tinha, e a gente já sabia, todos sabiam que tinha uma DPF, que foi combinada, né, com a Associação dos Magistrados, porque tudo nesse país está tudo na prateleira. Né? No dia seguinte, a AGU já entra logo no dia seguinte com a petição, dizendo, ó, isso aqui está errado, mas isso aqui é bom. Tá tudo combinado. A gente sabe, a AMB já tinha entrado há algum tempo, a Associação do Magistrado do Brasil, com uma DPF. O ministro disse, né, que estava com ele e que ele ia dar uma decisão. Mas não disse o teor da decisão. Não disse o teor da decisão. Ele disse que ia dar uma decisão, que ele ia resolver, decidir sobre a questão da tramitação do processo de impeachment. Mas o senhor saiu do gabinete com o decreto embaixo do braço. Aí quando cheguei a sair com um monte de papel debaixo do braço, deixei para minha equipe estudar. Avisou o senhor o que era? Os abusos do STF são do STF. Eu tenho que trabalhar lá na ponta legislativa. Eu ia fazer o que com aquilo? Eu ia dizer, não dê essa decisão, não. Não, mas o senhor saiu de lá com a decisão em mãos? O senhor saiu de lá com a decisão em mãos ou com o caso em mãos? Uma decisão. Parecer, praticamente a cópia de todo o processo é a própria decisão que foi publicada no dia seguinte. Aí ele só entrega para a sua assessoria. Pode ser que tenha sido por lealdade até. Não vou julgar, eu só não compreendo. Porque aí o senhor leva ele daria a decisão de qualquer maneira, não é isso? Ele não está se lixando para o Congresso, para o Legislativo. Já avocou as funções todas. Senador, aí o senhor entrega para a sua assessoria. Quando é que a sua assessoria liga para o senhor e fala, ó, é gol. É gol. Como o senhor diz, quando é que... Aliás, eu tive com o Valdo, lá no cafezinho do Senado, lembra, Valdo? Tava um dia muito corrido. Não contou pro Valdo, pô. Não, porque aí que tá. Hoje em dia a gente tem que ter medo até da sombra, né? Tem gestos obscuros que a gente não sabe nem qual é o propósito. Né? Vai que eu vazo a decisão que eu não saio no Diário Oficial, amanhã dizem que eu peguei sei lá da onde, isso não vai mudar em nada. A nossa vida é muito corrida, a nossa vida, Otávio, é muito corrida lá no Senado Federal. Né? A sua assessoria não leu no dia que o senhor entregou. Quando a sua assessoria ligou para o senhor e disse, Portinho mudou tudo no impeachment. Não, a minha assessoria só mandou no dia seguinte, isso é um 4 da tarde. Os senhores não leram no dia. Os senhores não leram no dia. Tomei um cafezinho aí com o Valdo, e aí depois tive outros afazeres, teve o Prêmio Esfera, que eu fui agraciado. Mas, senador, o senhor sai com uma decisão em mãos do Supremo, o senhor não tem curiosidade de ler no dia? Essa decisão é uma decisão técnica, eu passo a minha assessoria jurídica e disse, vocês têm aí um tempo aí, até segunda-feira para ler. No dia seguinte sai a decisão no jornal, Diário Oficial e Jornal, a minha assessoria me manda. Eu falei, agora entendi porque eu fui chamado. Então o senhor não sabia o senhor não sabia o teor, o senhor sabia que tinha alguma coisa, mas não sabia o que era. Não, sabia que ele estava decidindo sobre o rito do impeachment. E já existiu uma segunda-feira, senador. Um negócio tão importante e que tem a ver com o Senado, se deu um prazo até segunda-feira? Oi? Não sei, ele não me disse quando é que ia sair, ele falou que ele ia soltar uma decisão. Mas isso não me diz respeito, Otávio, minha função é legislativa. A gente tem que parar de isso, de achar que o legislativo vai influenciar o judiciário, o judiciário vai influenciar o legislativo. Não é assim. Cada casa no seu quadrado, isso que a Constituição manda, e é isso que está tudo de perna pro ar no país. Senador, pelo artigo 14, o senhor citou o Valdo Cruz, vou passar para ele que ele tem pergunta para o senhor. Senador, olha só, sabe que o programa da André tem uma audiência elevadíssima, né? Então, quem estava nos assistindo agora era o ministro Gilmar Mendes. Está assistindo a gente, o ministro Gilmar Mendes. Ele acredito que ele foi leal em fazê-lo, pode ter sido. Não, ele falou o seguinte, que chamou o senhor para explicar um caso que sabia que ia ter repercussão, mas que não entregou a decisão para o senhor. Entregou todo o processo, o calhamaço, né, com todo o processo, com o parecer da PGR,
sugerindo realmente que pedidos de impeachment passassem a partir de agora só pela PGR, mas que ele não entregou para o senhor a decisão. Graças a Deus, então, ministro, porque eu também não li. Eu sou disse que tinha os pareceres. Mas então, Mas o senhor disse que a assessoria foi muito rápido, hein? Mas foi muito rápido. Podia ter deixado pelo menos eu ler. não, mas ele disse que ele conversou com o senhor para explicar a decisão, sabe que a decisão é polêmica, procurando... Não, ele não antecipou o mérito da decisão em momento nenhum na conversa. Não, ele está falando isso. Nós falamos que o país não vai sobreviver a uma crise institucional de impeachment de 11 ministros, um a cada vez. E eu disse a ele que, por curiosidade, eu tinha trazido uma carta, que era uma carta de paz, que só a anistia ia zerar a pedra. E a anistia atinge, inclusive, os próximos ministros do STF, que para muitos cometeram abusos, né? E eu concordo em grande parte. E é só a anistia, que serve para todo mundo, né? E essa foi a tônica da minha conversa. Ele não antecipou as razões de decisão, ele apenas disse que ia decidir, me entregou um calhamaço, eu não tive tempo de ler. Que bom que não tinha lá a decisão, então era o parecer da própria Procuradoria, melhor assim. E talvez então ele tenha sido leal de ter antecipado a decisão. Podia ter me dado um tempinho para eu ler só um pouco mais, mas até segunda-feira eu já vou ter lido toda a documentação. Ele argumentou com o senhor, né, que estava propenso a seguir o parecer da PGR, segundo ele me disse, diante de 81 pedidos de impeachment que estão hoje no Senado e que a maior parte desses pedidos de impeachment são feitos sem base legal. E a gente sabe que tem isso mesmo. Pode ter lá pedido de impeachment correto, com base legal, mas a maior parte não tem base legal, é muito mais um pedido político. O senhor concorda que um pedido de impeachment de ministro do Supremo, aí estou perguntando a sua opinião pessoal, pode ser feito só com base política ou tem de ser embasado juridicamente? O que eu acho, tenho certeza que essa avaliação cabe à consultoria legislativa do Senado, essa avaliação cabe aos senadores e a partir do início da tramitação de um processo de impeachment que depende que o presidente do Senado abra esse processo, né? Eu acho que isso é um assunto legislativo. E sobre impeachment, seja de ministro, seja de presidente da República, a gente já viveu alguns, eu já estou mais velho, como vocês também já vivemos alguns no país, e a gente sabe que impeachment é muito mais uma decisão política, né? Impeachment é uma decisão política. Inclusive, para dar um exemplo, no próprio impeachment da Dilma, né, fragmentaram, ela não ficou com os direitos políticos dela suspensos, não é verdade? Mas isso também foi uma excepcionalidade, né? O impeachment, como ele tramita no Congresso, que é a casa legislativa de políticos, de parlamentares eleitos pelo povo, ele tem uma conotação política e não pode ser diferente, ele sempre terá. Inclusive, no próprio impeachment da Dilma, demoraram muito tempo, diziam que não ia acontecer e aconteceu, né? Com relação ao impeachment ministro do STF, a gente nunca viveu isso. Isso é muito ruim, e isso eu disse ao ministro Gilmar, isso é muito ruim para qualquer país, para qualquer democracia, porque isso é uma crise institucional sem fim. Mas eu acho que a solução de amarrar o Senado Federal, praticamente deixando nula a possibilidade de um caso de crime de responsabilidade, os eleitos pelo povo, que não são os magistrados, ou melhor dizendo, os ministros do STF, né, não poderem decidir, isso não diz respeito ao Poder Judiciário. No caso, não, prefiro dizer ao STF. O STF está distante hoje da sociedade, do legislativo, do executivo e da sociedade por exemplos comuns do dia a dia, do Banco Master a habeas corpus que são dados. Não tem nada a ver com Lula, Bolsonaro, com direita e esquerda, ou não. A sociedade está feliz com o STF, é tudo uma disputa política. Senador, pelo amor de Deus. E para a gente fechar, preciso encerrar aqui, mas Messias, tem chance de passar? Qual que é a conta do senhor? O Messias, como é indicado pelo governo, ele tem chance se a base do governo lhe der os votos. Se a gente pegar a votação do Paulo Bonet, né, ele teve 5 votos, por 5 votos ele não foi derrubado. E para isso, certamente, ele garantiu os votos na base. Nós somos 32 na oposição,
né? E podemos eventualmente ainda ter uma ou outra defecção. Acho que tivemos duas na votação do Gonê, mas ele ganharia de qualquer maneira, ele seria aprovado de qualquer maneira. A oposição, nesse caso, tem que ser oposição, e o mais importante, Sadi, a gente tem que discutir esse processo de escolha. Não é por causa de Messias, não. Isso vale para o governo passado, atual e para o futuro, né? Esse processo de escolha está errado. Se botarem lá o Saci Pererê, ele passa. Porque metade tem rabo preso e metade quer ficar amigo do poder. Está errado em um nome apenas, a PEC 45 eu apresentei, que valoriza a magistratura, a tecnicidade do STF e o processo de escolha, que seja uma escolha de currículos que a gente não tem, e é o que a sociedade toda quer. E, Sadi, depois, se puder, eu fiz chegar a carta que eu entreguei ao Gilmar, no próprio dia, a sua assessoria. Se você quiser lê-la ou divulgá-la, já que tratamos dela, é o meu pedido de paz. Obrigada, senador. A gente está sempre à disposição aqui. Um abraço para o senhor, até a próxima. Vou fazer intervalinho, a gente volta aí. Com este posicionamento de flagrante crime, elaborado por Senado e também pelo Judiciário, Supremo Tribunal Federal, em ação monocrática, conjuntamente com a PGR, conforme relato testificado pelo Gilmar Mendes, que está ouvindo a confissão deste senador, ao qual ele não levou a sério que o Supremo Tribunal Federal passa a ser o legislador, o presidente da República Federativa do Brasil, e cuja base do Supremo Tribunal Federal é o governo da China, o Brasil entregou a sua nomenclatura, a sua tutela e curatela de mais de 270 milhões de brasileiros, todos à escravidão da China. Então a China, quando declarou, ainda do dia 4 de dezembro de 2025, um pouco mais cedo, alegando que ele estabelece que não permite que venham a se intrometer, a querer julgar o comportamento do Brasil com relação à China e a China com relação ao Brasil. Nós estamos vendo que é uma declaração de guerra, já que o fantoche, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, ele é óbito, ele morreu. E este grupo, conjuntamente com o Senado, com a Câmara do Senado, transferiram a capital, Brasília, para Belém, Belém do Pará, estabelecendo lá um novo continente atribuído à independência da Bahia ao povo indígena, em que esse mesmo plágio, Luiz Inácio Lula da Silva, em discurso falou que o Brasil declarou uma nova independência. Não a independência do ilustre herdeiro da coroa de Portugal, Dom Pedro. Ele estabeleceu um crime contra lesa pátria, um crime de ruptura, sequestro, roubo da independência da República Federativa do Brasil. Então, quem está falando? O senhor Oscar Aníbal Chapano, juiz corregedor arbitral internacional na intervenção pela segunda vez da República Federativa do Brasil pelo artigo 4334, cláusula já determinada a intervenção e a prisão desde o presidente da República, todos os integrantes dos poderes estabelecidos na administração
pública do governo brasileiro, a que as tropas do Exército, da Marinha e da Aeronáutica do Brasil, conjuntamente com os Estados Unidos da América, com 123 países signatários do Tribunal Penal Internacional, venham de imediato à captura dos membros do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, dos membros do Senado Federal, que já se encontra totalmente posicionado. A sua declaração, o seu posicionamento, Gilmar Mendes, que não é monocrático. Ele foi feito pela PGR, Gonet, conjuntamente com o hardware e o software da administração da China, colocado no Supremo Tribunal Federal a ser executado, quando a China determinou que a sua representação de poder de Estado foi transferido para o Hotel Blue Tree de Brasília, onde a sede da capital China está no prédio do Blue Tree, do Distrito Federal. Então nós estamos com um invasor e um grupo de amotinados que declarou tomar o Brasil, tomar todas as riquezas do Brasil, colocar o povo brasileiro em escravidão. Estamos em guerra armada contra a China e contra estes filhos de uma puta do Senado Federal, que todos eles se venderam, não fizeram absolutamente nada e deram um golpe a favor da China e desse filho de uma puta que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Estamos entrando com a CIA, com o Mossad, com 123 países ao combate. Pedimos que a população em peso do Brasil marche imediatamente para Brasília, na condição já de recuperar as terras, recuperar a sua autonomia, porque estes filhos da puta da TV Globo, da CNN, tomaram o continente Brasil e querem tomar também os 10 países fronteira seca com o Brasil e 7 do Caribe. Então, vamos bombardear, vamos estabelecer já o bombardeio a todos estes que são poucas cabeças. Não é o total da população que reside no continente da América do Sul e do Panamá e do Caribe. São usurpadores, ladrões, filhos da puta, que entraram e querem se estabelecer. Não tem chance, conjuntamente com a Europa, outros filhos da puta, a comunidade do euro, que quer se estabelecer tomando todas as riquezas em todo o planeta. E o seu objetivo é destruir a Arábia Saudita, é destruir Doha, é destruir todo o povo muçulmano. Não vamos permitir. Vocês são algozes, terroristas, travestidos de funcionários públicos. Quem está falando é o interventor, o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro na função juiz corregedor internacional da arbitragem internacional. A investigação do conluio, dos planos quinquenais, da cleptocracia
tradução da palavra cleptocracia, sociedade de ladrões, de 196 países. Identificamos todos vocês. E todos vocês anelam em tomar todas as riquezas do universo, com a ciência e os recursos que até então o CEO do banco BIS, B de bola, BIS, do banco em Basileia, na localidade de Basileia. Então a administração financeira do Brasil, ela não foi feita pelo Banco Central, ela sempre esteve trabalhando para 56 bancos centrais do narcotráfico a estabelecer a administração financeira do país, pagando a outorga de Basileia, ou seja, 80% do capital inicial de qualquer agência bancária lhe permitiria você, agências do Bradesco, do Itaú, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, do BTG, de qualquer banco que chegasse e pagasse o tratado do Banco BIS em Basileia, 80% do capital inicial, a roubar a população do país, a roubar, a atrocidade no crime de anatocismo, juros sobre juros, ou seja, o crime tributário contra a população do Brasil. Então, brasileiro, você que ainda tem culhões roxos, que ainda tem moral, você saiba que você está sequestrado por esta organização Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, pela China. Então nós estamos no combate. Você tem a opção, ou você passa a ser solução, ou você passa a ser o problema, porque não podemos permitir. E vamos começar a jogar as bombas para determinar a extinção do Planalto, do Supremo Tribunal Federal, de Brasília, da Praça dos Três Poderes, porque não serve para porra nenhuma. E vamos começar o combate corpo a corpo. Vamos trazer todas as tropas a trucidar, a exterminar terroristas, funcionários públicos, filhos da puta, governadores, prefeitos, que sempre estão a intimidar, a dizer que eles estão com a lei na mão, cobrando juros sobre juros. Isso é crime de usura. Não existe. Então agora, meu amigo, eles vão dizer que não interessa, porque eles vão fazer a vontade deles. E isso não vai valer, meu amigo. Vocês compraram uma briga à morte, onde não vai ficar nenhum em pé. Entendeu? Tô sendo claro. Eu não ameaço. Já estamos determinados. Vai chover muita bala em cima desses filhos da puta, traidores à pátria, de vocês, Supremo Tribunal Federal, de todo o Poder Judiciário, que abrigue esta tentativa ou fato já em curso. Você, brasileiro, vai amarelar, vai ficar covarde, ou vai lutar pela sua vida, pela vida da sua família, porque você não vai prevalecer, você vai ser torturado, morto, e os seus órgãos vão ser vendidos, quem sabe ainda em vida na prisão, para que qualquer chinês tenha o seu pâncreas, tenha o seu pulmão, o seu coração, os seus rins, porque você foi frouxo, viado covarde, povo de merda! Vamos à luta! Vamos marchar a Brasília e vamos pegar esses filhos da puta! Na unha! Na mordida! Na faca, na enxada, na peixeira, como for! Vamos acabar com esses filhos da puta! Esse chinês, Xi Jinping,
que está situado no Hotel Blue Tree de Brasília, que estabeleceu que a capital da China é em Brasília. Estamos entendidos? E eu tenho que dizer meu Pix, conforme determinação de 123 países. Meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF 510 466 447 34. Meu Pix de sobrevivência é meu telefone WhatsApp 5521 99742 0789. Chegamos ao entendimento com o presidente do Banco de Basileia, o senhor Agustin Kartner. E temos já a captura determinada de todo o espólio do Banco Suíço de Basileia, 56 bancos que ele procede a administrar em todo o planeta, são bancos centrais. Então este senhor Agustin Kartner, do Banco de Basileia, ele é um bom ouvinte e ele está disposto a acabar com todo o conflito da guerra mundial nuclear. Então, o senhor Putin já desistiu da Venezuela, o chinês desistiu do Brasil, e nós estamos tomando já acautelarmente a Orcrim Foro de São Paulo, porque já foi revelado onde opera o Foro de São Paulo, o cartel do Soles. Eu quero dizer que o senhor Trump, ele é um gestor, ele é um presidente eleito. Ele não sabe das artimanhas destes conglomerados financeiros que se posicionaram para financiar atitudes destes elementos de 56 bancos centrais, 56 países. E esses 56 países têm banco central que está mantendo países da África que não têm capacidade financeira, mas que, claro, podem matar a população muçulmana, que podem matar a população cristã. E, claro, um pedido do Gustavo Kartner pode ser apreciado, já que ele é um benfeitor, não é? Agustin Kartner, do Banco de Basileia, o Banco BIS. Então nós vamos chegar ao entendimento. Você vai aplicar todo o capital do Banco de Basileia, conjuntamente com os 56 bancos que você administra, a administração do senhor presidente Trump dos Estados Unidos da América. Tenho certeza absoluta, senhor Agustin Kartner, que há poucas palavras o bom entendedor, o senhor chegou já a uma logística, não é? Então o cargo Arbitragem Internacional, com 60 agências de inteligência no planeta, na investigação tributária, que aqui no Brasil os tributaristas, o pessoal do Supremo Tribunal Federal mata todos eles. Aqui no Brasil, basta você dizer, eu sou tributarista. Aí vem a turma do Alexandre de Moraes, não é? Da Carmen Lúcia, não é? E etc. E mata o cara.
Mas isso acabou. Acabou a administração, está tudo impedido, né? Ou seja, nós entramos com a, vamos dizer assim, não é monitoramento, já é suspeição. Então, o pleno da corte, menos o senhor André Mendonça, menos o senhor Fux e menos o outro que estava na administração desse Banco Marca, não é? Que levou a esse advogado que defendeu essa juíza, que até então tinha acautelado, mas claro, ela tinha que produzir a dificuldade para vender facilidade. Então, como ela foi defendida por um advogado muito notável, a juíza, por um empréstimo duvidoso, em que ela foi agraciada e que ela seria expulsa, ou seja, aposentada da Justiça Federal, ela atribuiu que o acautelado, o Cavaro, né, o do Banco Master, e os seus sócios, que se encontravam presos na primeira instância, eles podem ser levados a um julgamento pelo Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal do Alexandre de Moraes, tendo a tutela o ministro Toffoli. Então Toffoli, Alexandre de Moraes, seus familiares, a sua máfia, a sua operacionalidade dentro das dependências do Supremo Tribunal Federal. Os senhores estabeleceram uma recomendação de que qualquer ato criminoso processado dentro do Supremo Tribunal Federal teria o rigor da lei. Então nós estamos procedendo conforme a sua própria bleurragia estabeleceu. Então todos vocês do Supremo Tribunal Federal estão todos em suspeição. Estão presos pelo Tribunal Penal Internacional, pela arbitragem internacional, pelo interventor, que é a jurisprudência, que todo mundo diz assim, julgando o Supremo Tribunal Federal, a quem vamos recorrer? Ao Tribunal Penal Internacional, que tem a tutela e curatela, em cláusula pétrea, a intervir, interdição, suspeição do Supremo Tribunal Federal. Então, eu estou decretando imediatamente as Forças Armadas, o Exército Brasileiro, Marinha Aeronáutica, a levar vocês presos do Pleno do Supremo Tribunal Federal. Porque vocês cometeram crime tributário nacional com o conluio do senhor Agustin Kartner, do Banco de Basileia, do Banco da Suíça, que tem a tutela e curatela da gestão de 56 países. Então vocês, imediatamente, sem um pio, vão proceder já todos os atos de vocês. Eles perderam a averbação jurídica, estão caçados. A mesma coisa que esse impostor, falsa identidade, chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que assinou tudo pela caneta robótica, que nem Biden, que o Biden deu para ele essa caneta.
falou: utiliza essa caneta. Então, caiu tudo por terra. Então eu quero dizer a você, ô fantoche, aqui não tem ninguém brincando, aqui é tiro, porrada, bomba e muito míssel. Então, nós vamos proceder imediatamente com os aviões da CIA, com o CEO dos Estados Unidos da América, a levar vocês a fazer um tour em Tampa, Flórida. Ainda hoje, está falando? É o interventor pelo Tribunal Penal Internacional, a instância que monitora todas as merdas que o Supremo Tribunal Federal, que eles dizem, nós somos os últimos a errar, vocês erraram. E estabeleceram que uma agressão feita dentro do prédio do Supremo Tribunal Federal e os seus componentes é uma justa causa. Então nós estamos imediatamente procedendo. Não tem lawfare, não tem deixa disso, não tem dinheiro que não tem valor, porque o dinheiro que vocês dizem que tem, a mesma coisa que o senhor Augustin Kartner, não vale nem para limpar a bunda, porque não tem valor. Não vale mais nada. Entendeu? E não vem também com o assunto de que eu tenho ouro, te dou diamante, te dou prata. Não. Porque o lastro ouro que se refere ao novo reset por sentença dada pelo Supremo Tribunal Mundial é um referencial de um valor estabelecido com um lastro, com um carimbo, sabes aquele carimbo? Pá! Colocado na esfinge da sentença em lastro ouro. Ou seja, o carimbo é feito de ouro, não o carimbo em si, mas a estampa que fica carimbado, pô, no título. Entendeu, meu amigo? Então vocês não sabem qual é a moeda, como se chama. E isso deixou vocês muito preocupados, como o senhor Augustin Kartner, do Banco de Basileia, e que fez toda esta merda, e que queria levar o planeta à destruição das bombas atômicas. Então nós queremos dizer, Augustin Kartner, você é alvo, você, o Maduro, esse impostor que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, todos os que participam, financiados pelo Banco de Basileia e 56 bancos centrais do crime, estão jurados de morte, como queima de arquivo, pelos cubanos e pelos iranianos, a sua milícia particular, os dragões do Irã. Porque os dragões do Irã não é o exército do Irã, não é a aeronáutica do Irã, não é a marinha do Irã. É um grupo que tem expertise e que se diz serem executores extraordinários, que eles sabem matar. Assim eles dizem. Então, eles estão incauto de vocês neste momento. Então, neste momento, dia 2 de dezembro de 2025, horário 16h46, o interventor do Tribunal Penal Internacional, que você, povo brasileiro, pediu recurso, a quem eu vou reivindicar
Já que não há uma instância superior ao Supremo Tribunal Federal, sim há. É o Tribunal Penal Internacional. É o Tribunal Internacional do Brooklyn. É o Supremo Tribunal Mundial. Mas, claro, todo mundo querendo matar os juízes do Supremo Tribunal Mundial, todo mundo querendo matar os juízes do Tribunal Internacional do Brooklyn, todo mundo querendo matar os integrantes do Supremo Tribunal Penal. E, bicho, nós vamos ver quem é o filho da puta que tem essa banca toda e diz que vai matar juiz, vai matar, vai acontecer, vai fazer um monte de merda. E chegamos até você, Gustavo Kartner, Augustin Kartner, e os teus sócios, 56 bancos centrais. Então, meu amigo, vocês têm que ficar pianinho, bonitinho. E você vai ser levado para Tampa, na Flórida, e vai cantar que nem um periquito. Ouviu, Gustavo Kartner? Entendeu? Quem está falando aqui é o interventor do Tribunal Penal Internacional, do Tribunal do Brooklyn, do Supremo Tribunal Mundial. E a sentença dada não cabe recurso. Entenda, não sou eu. Quem sou eu, porra? É o cargo. Caiu na real. Eu só estou transmitindo a sentença, porque vocês roubaram o dinheiro do Brasil. Dinheiro de imposto, dinheiro de todo tipo de fundação. E tudo agora com sigilo pro resto da vida. Sigilo eterno. Que porra é essa? Tu acha que tu tem sigilo? Me diz a verdade aí, ô seu filho da puta. Tu acha que no Brasil tem sigilo de alguma coisa, seu filho da puta? Tu acha que tu consegue esconder, dizendo que eu boto sigilo nisso aqui e ninguém vai ficar sabendo? E aí você diz para os teus parlamentares, olha, se vocês requisitarem, querer investigar e alguma coisa aparecer, vocês estão fodidos. Sempre intimidando. Sempre criando temor, pavor. Pois a ficha caiu, seus filhos da puta. Porque vocês quiseram roubar e estabelecer e dizer para o Ali Khamenei que ele é o cara, dizer para o Putin que ele é o cara, dizer para o chinês Xi Jinping que ele é o cara, dizer para o presidente da Nova Coreia que ele é o cara. E os babacas acreditaram. Porque são todos otários. Não tem escolaridade. Não entendem porra nenhuma. Não sabem de nada. E vão na história dos assessores. Assessor, o que você diz? Vai em frente, eu te garanto. Então, ó, tá fudido. Se vocês quiserem proceder com os seus assessores, fiquem à vontade. Ouviram, seus filha da puta? Tá entendendo? A coisa tá muito perigosa e vocês não estão calculando.
Mas quem está em loco? Quero ver quem é o filho da puta que vai apertar a bombinha. Vai cair na tua cabeça ali, Khamenei! Charmuta! Você, turco, filha da puta! Erdogan! Você é o Mulan do ISIS! Você é do Estado Islâmico! Você tem várias nomenclaturas! Você é um bom filho da puta, turco Erdogan! Entendeu? Então, acaba essa merda agora! Não tenho mais tempo! Eu não, o cargo, né? Quem dera eu, porra, já imaginou? Escuta! Você aí, traidora pátria! Você, o teu viado, Macron, o alemão, todo mundo que tá lá, cagado de medo. Porque sabem que vão rodar. Podem ser mortos ainda hoje. E eu já falei quem vai matar vocês. Esse é o relatório. E conforme determinação de 123 países, meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF, 510 466 447 34. Meu Pix de sobrevivência é meu telefone WhatsApp celular, 5521 99 742 0789. Eu quero dizer a vocês, não tenta, porque eu não mando recado. São 60 agências. Urgente Brasil! Acaba de estourar uma notícia que ninguém esperava. Um ministro do STF pode ser preso a qualquer momento. A informação caiu como uma bomba em Brasília e o Senado já está reagindo nos bastidores. O clima é de tensão, o sistema entrou em choque e novas revelações podem explodir a qualquer momento. Hoje é um daqueles dias que mudam tudo no país. Deixe o seu like agora, comente para fortalecer o vídeo e se inscreva, porque as próximas horas prometem. Então preste bem atenção nas principais informações e me ajude a compartilhar. Aos colegas tempo. A gente tem tratado sempre a questão do crime organizado, na minha visão, da forma correta. O crime organizado não é o pobre preto armado na favela. O pobre preto armado na favela é um sintoma do crime organizado, é um sintoma da falência do Estado. O crime organizado é aquilo que a gente vê aqui em Brasília, infiltrado em gabinetes, em escritórios, em várias atuações. E aí eu me socorro da larga experiência que o senhor tem como magistrado, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro de Estado, advogado, muito bem relacionado. Nós temos pontos de infiltração muito claros, muito estabelecidos e notórios do crime organizado em relação aos poderes brasileiros e se dão essencialmente através do lobby e da advocacia, que vende acesso à advocacia no Brasil, em especial aqui na capital da República. Em parte, óbvio que eu não estou acusando a advocacia, mas em parte se sustenta na venda de acesso a gabinetes. Temos investigações em andamento seríssimas no Superior Tribunal de Justiça e a pergunta que lhe encaminho é: que soluções nós temos para esse cenário? Seria o Código de Ética que o ministro Fachin novamente traz à tona como uma possibilidade? Foi rechaçado pelo ministro Barroso, que diz que os ministros não têm problemas de ética, então não precisam de Código de Ética.
Obviamente não concordo com o ministro Barroso, embora seja uma pessoa muito querida de todos nós, mas evidentemente não reflete a realidade. Nós temos ministros que acham normal, cotidiano, caronas em jatinho pago pelo crime organizado, notoriamente pelo crime organizado. Não é surpresa. Descobri hoje que era crime organizado. Não, o cara sabe que é crime organizado. Entra no jatinho, vai para uma viagem paga pelo crime organizado, acessa um evento de luxo pago pelo crime organizado, se hospeda, come, bebe, pago pelo crime organizado e retorna a Brasília para julgar na nossa Corte Superior. E é um desafio muito grande, sabe, ministro? Porque isso eu falo de experiência própria. Desde 2019 que eu entro nessa casa, eu tento enfrentar esse problema. E não consigo ainda encontrar um caminho adequado. Mas gostaria de ouvir Vossa Excelência se existe esse caminho e que caminho nós podemos seguir para reduzir essa infiltração dos poderes. E eu usei o exemplo, evidentemente, da Suprema Corte, mas poderia usar do Senado da República, onde nós temos campanhas financiadas pelo crime organizado, na Câmara dos Deputados, da mesma forma, nas Assembleias Legislativas. Esse é um país que já teve presidente preso, já teve ministro preso, senador preso, deputado preso, governador preso, prefeito, vereador, mas ainda não teve ministro dos Tribunais Superiores. E me parece que esse momento se avizinha. Então, eu gostaria de ouvir Vossa Excelência sobre o tema. Brasil está à beira de um marco histórico sem precedentes. Pela primeira vez na história da República, um ministro de Tribunal Superior pode ser preso. A afirmação não veio de um comentarista político qualquer, mas do próprio relator da CPI do crime organizado no Senado, Alessandro Vieira, e o alvo, ministros que, segundo ele, mantém relações perigosamente próximas com o crime organizado. Mas antes de seguirmos com essa análise explosiva, preciso do seu apoio. Deixe o seu like agora para fortalecer o canal Pensa Brasil. Comente aqui embaixo o que você pensa sobre tudo isso que vamos mostrar e me diga de qual cidade você está nos acompanhando. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no Pensa Brasil para ficar por dentro das informações que muitos não querem que você saiba. Agora vamos ao que realmente importa. Alessandro Vieira não fez essa declaração no vazio. Ele estava se referindo diretamente a dois casos que vêm chacoalhando os bastidores do judiciário brasileiro. O primeiro é a investigação sobre um suposto esquema de venda de sentenças no Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Isso mesmo que você ouviu, venda de sentenças. Estamos falando da possibilidade de decisões judiciais sendo negociadas como se fossem mercadorias em um balcão. E tem mais. O senador também mencionou um episódio que virou manchete nacional. A carona do ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal em um jatinho particular. Mas não foi um jatinho qualquer. Era da propriedade do empresário Luiz Oswaldo Pastore. E quem mais estava a bordo? O advogado criminalista Augusto de Arruda Botelho, que defende um ex-diretor do Banco Master. O destino? A final da Libertadores. Uma viagem de luxo, paga por pessoas com ligações diretas a investigações criminais. Agora pense comigo. Um ministro do Supremo Tribunal Federal, que tem o poder de julgar os casos mais importantes do país, viajando em jatinho particular, com um advogado de alguém envolvido em esquemas financeiros sob investigação. Como isso soa para você? Alessandro Vieira foi direto ao ponto na CPI. Ele não poupou críticas, segundo o senador, a ministros que consideram normal aceitar caronas em jatinhos pagos pelo crime organizado. E não estamos falando de um desconhecimento inocente. Vieira deixou claro: esses ministros sabem exatamente com quem estão lidando. Sabem que o dinheiro vem do crime organizado. Mesmo assim, embarcam nos jatinhos, participam de eventos de luxo, se hospedam em hotéis 5 estrelas, comem, bebem, tudo pago por pessoas ligadas ao crime. E depois voltam para Brasília para julgar processos nas mais altas cortes do país. Você consegue perceber a gravidade disso? Estamos falando de uma promiscuidade entre poder judiciário e crime organizado. E o pior, isso está acontecendo nos tribunais superiores, aqueles que deveriam ser a última barreira de proteção do Estado de Direito no Brasil. Alessandro Vieira, então, fez uma afirmação contundente que ecoou pelos corredores do Senado.
Ele disse que o Brasil já prendeu o presidente da República, já prendeu ministros de Estado, já prendeu senadores, deputados, governadores, prefeitos e vereadores. Mas uma coisa o Brasil ainda não fez: prender um ministro de Tribunal Superior. E segundo ele, esse momento está chegando, está se aproximando, as investigações estão avançando, as provas estão sendo reunidas e o cerco está se fechando. Agora, quem estava presente nessa audiência da CPI? Ninguém menos que Ricardo Lewandowski, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral e atual ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Lula. Lewandowski ouviu tudo calado. E quando chegou sua vez de falar, ele condenou veementemente qualquer infração ética e qualquer crime. Disse que o Brasil tem um corpo normativo suficiente para coibir essas atividades contrárias ao Código de Ética, 8 tanto da magistratura quanto da advocacia. Mas aqui está a questão: ter legislação é uma coisa, aplicar essa legislação é outra completamente diferente. Lewandowski disse que é preciso colocar em prática essa legislação e que a fiscalização precisa ser redobrada. Mas será que isso vai acontecer? Será que o sistema realmente vai punir seus próprios membros? Ou estamos assistindo apenas a mais um discurso bonito que não sai do papel? Porque veja bem, não estamos falando de pequenos deslizes éticos. Estamos falando de ministros que potencialmente vendem sentenças, que aceitam presentes caríssimos de criminosos, que mantêm relações íntimas com advogados de réus que eles mesmos podem vir a julgar. Isso não é apenas uma questão de aparência de imparcialidade. Isso é corrupção no seu nível mais alto. É a destruição da confiança nas instituições. E onde está a mídia tradicional nisso tudo? Por que tão pouco se fala sobre essas investigações? Por que a indignação nacional não é maior? Será que há interesses em proteger essas figuras? Será que o pacto corporativo dos tribunais superiores é tão forte que impede uma apuração séria? O fato é que o brasileiro comum, que trabalha honestamente, que paga seus impostos, que luta todos os dias para sobreviver, esse brasileiro está vendo seus ministros de tribunais superiores viajarem em jatinhos de luxo pagos por criminosos. E pior, está vendo que nada acontece, ou quase nada. Alessandro Vieira jogou luz sobre essa podridão. Ele teve coragem de dizer o que muitos pensam, mas poucos têm a ousadia de falar publicamente. E agora a pergunta que fica é: o que vai ser feito com essas informações? A CPI do crime organizado vai de fato resultar em prisões? Ou vamos assistir a mais um arquivamento silencioso, como já vimos tantas vezes? O momento é crítico. O Brasil está em uma encruzilhada. De um lado, temos a possibilidade de finalmente responsabilizar aqueles que se consideram intocáveis, que acham que estão acima da lei, que acreditam que podem fazer o que quiserem sem consequências. Do outro lado, temos o risco de, mais uma vez, a impunidade prevalecer. De, mais uma vez, os poderosos saírem ilesos enquanto o cidadão comum paga o preço. E você, o que pensa sobre tudo isso? Você acredita que veremos mesmo um ministro de tribunal superior preso? Ou acha que esse é mais um discurso vazio? Eu quero saber sua opinião sincera. Comente aqui embaixo o que você acha dessa situação. Participe desse debate, porque essa discussão é fundamental para o futuro do nosso país. E não esqueça de se inscrever no Pensa Brasil para continuar recebendo análises profundas como essa. Até a próxima. Então o spoiler que eu dou a vocês é esse aqui, ó. Lula não conseguirá retirar Magnitsky do casal Moraes, já entregou a cabeça deles, usou o caso do Banco Master para expor todo o Centrão e a galerinha da Farinha Lima. E aí vem a meu outro spoiler, né? O casal 129, né? O casal Moraes, tomou no cu. Temos a chance de registrar o que está acontecendo para trabalhar duramente para punir esses criminosos, que na verdade são Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e tantos outros. E aí vem, né, o meu spoiler, Max, e Lacombe, coloca na tela aí, produção. Ah, esse é outro, né? Você quer que eu coloque aqui, Pedrão? Se quiser eu coloco aqui mais rápido.
eu tinha preparado aqui um spoiler desse filme louco que está acontecendo no Brasil, que não é o Dark Horse. Né? Mário Frias, né? Tem algum roteirista, né? Tem algum roteirista querendo superar Mário Frias. E aí eu tô colocando um spoiler aqui para vocês. Lula não conseguirá retirar a Magnitsky do casal Moraes, né? Que pode ser chamado literalmente de casal, não 20, mas casal 129. É 129? 129 milhões pagavam 3 milhões e 600 mil reais por mês, no momento já de crise financeira no banco. Então não é casal 20, é casal 129. Todos os documentos indicam que havia ordens expressas do Daniel Vorcaro, da direção do banco, para que o pagamento ao escritório da dona Vivi fosse garantido, apesar de todas as dificuldades que já enfrentavam. Cafezinho, 129 milhões de reais no total do contrato, 3 milhões e 600 mil por mês. A questão não sabem quanto tempo, quantos pagamentos foram feitos, mas o contrato está aí, 129 milhões de reais, com 3 milhões e 600 por mês. Você compra quantos cafezinhos no escritório de advocacia com isso, né, rapaz? Cara, eu acho que... Enfim, mas vamos lá. O spoiler, né? Estou dando aqui o spoiler para vocês. Vocês gostam, né, quando eu dou spoiler, né? Lula não conseguirá retirar Magnitsky do caso Moraes, por isso que os cães do Lula... Qual é a imagem da mitologia que tem alguém segurando assim, tem aqueles bichos saindo assim? Qual que é a imagem? Não sei se são cães ou são... Tem uma imagem da mitologia de alguém que segura os animais, assim, os animais estão saindo. Esqueci o nome agora. A nossa audiência é muito qualificada. Eles vão falar daqui a pouco aqui. Mas tem uma imagem da mitologia que é alguém segurando o Cerberus. É isso? Cerberus. Cerberus é o cão de 3 cabeças que fica na frente Cerbero. da entrada do inferno. Cerbero. Então, eu acho que é essa imagem. A nossa audiência é muito qualificada, irmão. Eu vou te falar. Eu vou falar. Aqui, Hades. É isso mesmo, então aqui, ó. Hades. Peraí. Que audiência, meu irmão. O Laudelino sabe. Ó. Cara, que audiência, meu irmão. Eu vou te falar. É uma audiência muito qualificada. Eu tô tentando achar aqui. Alguém colocou aqui, ó. Hades e os cães do inferno. Então eu já mandei para você aqui. Ah, é? Eu mandei para você o Fabiano Silva, né, que é cartunista, né, que trabalha com o pessoal do Fio Diário, né? Se não me engano é o Fio Diário. Ele me manda todo dia uma charge aqui oferecendo pra gente usar. E a charge teve uma que ele mandou esses... Aí, olha aí, Alan, pronto, tá pra você. Aí, não, olha na tela. Eu tô olhando aqui. Moraes, Toffoli e Gilmar. O que tá escrito ali em cima? Os cães do inferno latem. É bem isso aí mesmo. E aí só faltou a Globo ali, né? Porque é o seguinte... Aí volta lá, Pedrão, no tweet, né, no spoiler. Qual que é... o que os cães do Lula estão fazendo? Qual foi o jornal? O primeiro jornal a falar do contrato da dona Vivi. Vocês sabem qual foi, né? Jornal Globo. Então o Globo foi o primeiro a entregar a cabeça da dona Vivi e do Alexandre de Moraes. Então o spoiler que eu dou a vocês é esse aqui, ó. Lula não conseguirá retirar Magnitsky do casal Moraes. Já entregou a cabeça deles, né? Para serem, né, expostas. Usou o caso do Banco Master para expor todo o Centrão e a galerinha da Farinha Lima, ou seja, para já pensar politicamente nas eleições do ano que vem. E digo mais, tem mais spoiler, tá? Nessa galerinha aqui do Banco Master, tem ali Ciro Nogueira e Antônio Rueda. Eu vou mostrar a thread para vocês daqui a pouquinho, um pouco complexo, mas eu quero mostrar. Se depois o Max lá como me permitir, eu demoraria um pouquinho mais só para mostrar essa thread. E aí vem a meu outro spoiler, né? O casal 129, né? O casal Moraes, tomou no cu. Você me desculpe, a gente ainda não tá na TV. Eu posso falar um palavrãozinho? Na TV pode, depois das 10 da noite. Então bota na TV gravado, se a gente for chegar lá. O Lula falará que não sabe de nada, nem dos petistas que estão lá. O Toffoli já tá blindado. Fim. Sabe, spoiler do que está acontecendo nesse exato momento. Sabe o que é mais revoltante? É que você olha esse julgamento, entre aspas mesmo, tamanho do Maracanã, assim, e é uma fajutice, né? Uma fajutice completa. Não investigaram nada, inventaram tudo. Assim, é algo abjeto. E aí você olha para o caso do Banco Master e você tem o Dias Toffoli dizendo, olha, a partir de agora, tudo ligado ao Banco Master passa por mim.
a partir de agora, sigilo máximo sobre o caso Banco Master. O André Marcília estava explicando para mim, esse sigilo máximo, ele impede, inclusive, que você saiba os nomes dos advogados envolvidos no inquérito, no processo, na investigação. Nem as iniciais dos advogados você vai ter mais acesso. O Toffoli paralisou todas as investigações diante de tudo que ele fez. Ele paralisou todas as investigações relativas ao Banco Master. A Polícia Federal está parada. Tem lá aparelhos eletrônicos, né, celulares, dispositivos para serem periciados e investigados, e nenhum passo está sendo dado, porque o Toffoli está impedindo. O Toffoli, que nós sabemos muito bem, viajou para Lima, no Peru, para acompanhar a final da Libertadores entre Flamengo e o time dele, o Palmeiras, com o advogado de um diretor do Banco Master, o Arruda Botelho, Augusto, né? Arruda Botelho, aquele que apanhava do Caio Coppola na CNN, apanhou do André Marcília também em 2 debates que fez com o André Marcília. Quer dizer, o sujeito viaja num jatinho de um empresário que tem interesse no STF, no mesmo voo junto com o advogado do Banco Master, um caso que está com ele. Logo depois dessa viagem, ele paralisa todas as investigações, determina sigilo máximo e pronto. E aí o que tem que ser investigado, e o mesmo acontece na CPMI do INSS. Eu estou tentando aqui mostrar para vocês que o que nós estamos vendo nesse mais um julgamento fajuto na primeira turma do STF, né, é a deliberação sobre nada, sobre o que não existe, enquanto você tem a turma do Lula e do STF tentando impedir de todas as maneiras investigações sobre casos reais, como o Banco Master, e sobre o envolvimento do filho do Lula, o Fábio Luiz Lula da Silva, com o careca do INSS. A base governista impediu na CPMI do INSS que fosse investigada essa ligação, né? Inclusive com ameaças do Paulo Pimenta, deputado petista, a todos os parlamentares que tentassem, que insistissem na convocação do Fábio Luiz. Nem a convocação do Edson Claro, que é um ex-funcionário do careca do INSS, que está lá sendo investigado também pela Polícia Federal no caso do roubo a aposentados e pensionistas, nem este funcionário, que tem apresentado provas e provas e provas, né, contra o careca do INSS e contra o Lulinha, dizendo, olha, o careca do INSS deu 25 milhões ao filho do Lula, o careca do INSS pagava uma mesada, depositava todo mês 300 mil reais pro Lulinha, o careca do INSS e o Lulinha viajaram várias vezes para Portugal juntos, né, tinham negócios, ou negociatas, não sei, juntos. Nada disso é investigado. E aí a gente fica olhando esse espetáculo deprimente de mais um julgamento da tal trama golpista que nunca houve. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos da América se manifesta sobre Magnitsky e Moraes. O texto aqui é do Paulo Capelli. E em meio a rumores de que a sanção seria revogada, o órgão enviou nessa segunda-feira, dia 8 de dezembro, uma carta ao congressista norte-americano Ricky McCormick, afirmando que o ministro foi penalizado por prisões preventivas arbitrais e ataques à liberdade de expressão. E a gente ainda tem o boletim da noite, Breaking News, com a participação do Alexandre Ramagem hoje à noite. Breaking News. Vai ter vinheta de Breaking News? Não sei. Breaking News Timeline. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos da América se manifesta sobre Magnitsky e Moraes. O texto aqui é do Paulo Capelli, a coluna dele no Metrópolis. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos da América se manifestou sobre a aplicação da lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E em meio a rumores de que a sanção seria revogada, o órgão enviou nessa segunda-feira, dia 8 de dezembro, uma carta ao congressista norte-americano Ricky McCormick, afirmando que o ministro foi penalizado por prisões preventivas arbitrárias e ataques à liberdade de expressão. A medida foi tomada em conformidade com a Ordem Executiva 13.818, que complementa e implementa a Lei Global Magnitsky de Responsabilidade por Direitos Humanos e visa os autores de graves violações de direitos humanos em todo o mundo, fecha aspas. Diz o documento endereçado a McCormick em resposta a uma carta do congressista enviada ao Tesouro em outubro.
Rick McCormick recebeu a carta do Tesouro dos Estados Unidos sobre as sanções a Alexandre de Moraes e o Capelli termina o texto dizendo, abre aspas, a medida seguiu-se à revogação pelo Departamento de Estado do visto de Moraes e de seus familiares imediatos em 18 de julho de 2025 por sua cumplicidade em auxiliar e instigar a campanha ilegal de censura de Moraes contra cidadãos americanos em território americano, afirmou o Tesouro dos Estados Unidos. Em suas redes sociais, McCormick agradeceu o posicionamento do governo dos Estados Unidos em relação a Moraes e disse: sou grato por ter um poder executivo disposto a dialogar com o nosso gabinete sobre essas questões. E aí, Magnitsky, a perda de vistos, eu não sei se o nosso retorno está congelado, se a gente está ao vivo, está tudo... Tá, beleza. Se eu puder subir ali, eu não sei se a gente está congelando na live ou não? Não, né? Ou é só o nosso retorno aqui? Bem, abre aspas. Tá normal lá. Tá, Magnitsky, perda de vistos. Não, deu uma frisadinha. Então, abre aspas, diz o congressista, como membro da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, levo muito a sério os ataques à liberdade de expressão e as tentativas de governos estrangeiros de ameaçar e coagir cidadãos americanos, tanto aqui quanto no exterior. Além de sancionar Alexandre de Moraes com a Lei Magnitsky, em julho deste ano, o governo de Donald Trump revogou os vistos de outros 7 ministros da corte. Apenas André Mendonça, Cássio Nunes e Luiz Fux foram poupados. Após reunião entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, na Malásia, em outubro, o Brasil passou a pressionar a Casa Branca para que recue nas sanções impostas a magistrados na Suprema Corte. Esse é o texto do Capelli, ou seja, todo o rumor que estava acontecendo parece que foi por água abaixo. Alguém quer comentar sobre pescaria? Não, eu quero falar. Ó, Silvio Navarro tá me ligando. Meu irmão... Você não quer falar de pescaria, não? Posso falar um negócio? Sabe o que foi isso? Foi uma tentativa de enfraquecer psicologicamente, desanimar a galera, de um modo geral. Não, isso é nego querendo me fazer sair de casa para pescar. Eu gosto tanto de ficar em casa, cara. Mas tudo bem. Ó, Governo Trump se manifesta e reafirma sanções Magnitsky contra Alexandre de Moraes. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos reiterou oficialmente a aplicação da lei Magnitsky ao ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, Alexandre de Moraes. A manifestação enviada na segunda-feira ao congressista norte-americano Rick afastou rumores de possível reversão de sanções e reforçou que o magistrado foi punido por prisões preventivas arbitrárias e por supostos ataques à liberdade de expressão. Esses termos aparecem exatamente como descritos no documento enviado ao parlamentar, que vem cobrando esclarecimentos desde outubro. De acordo com a carta, a decisão foi adotada com base à ordem executiva, instrumento que dá suporte à lei global Magnitsky de responsabilização por direitos humanos. O Tesouro explicou que esse arcabouço jurídico direciona medidas contra indivíduos considerados responsáveis por violações graves de direitos humanos, independentemente do país em que ocorram, e reforçou que o caso envolvendo Moraes se encaixa nessas diretrizes. A comunidade também recordou que a sanção sucedeu à revogação do visto de Alexandre de Moraes e seus familiares imediatos em 18 de julho de 2025. O governo dos Estados Unidos afirmou que essa medida foi tomada devido à alegada cumplicidade em auxiliar e instigar a companhia ilegal de censura de Moraes contra cidadãos americanos em território americano. A inclusão dessa justificativa, alinhada ao posicionamento já adotado pelo Departamento de Estado, consolidou a visão norte-americana sobre o episódio. As sanções contra Moraes foram impostas em julho, no âmbito de uma decisão mais ampla do governo Donald Trump, que também revogou os vistos de outros 7 ministros do STF. Então, isso aqui é uma resposta direta para aqueles que estavam falando, olha, a lei Magnitsky vai ser revogada contra o violador de direitos humanos Alexandre de Moraes.
Meus amigos, a gente está totalmente enganado. Os Estados Unidos não vai dar um passo para trás contra a ditadura do ministro Alexandre de Moraes. E cada dia piora. Olha o caso Master, envolvendo a esposa do ministro Alexandre de Moraes, mais de 120 milhões. Nem se ela fosse dona do banco, não estaria faturando tanto assim. É inaceitável tudo isso que está acontecendo no Brasil. Vocês viram a matéria aqui de começo. Já tem senadores no Senado reagindo. Senadores que estão agora falando em prisão de ministros que estão envolvidos com narcotráfico, com criminosos, com a autobandidagem do país, PCC, Comando Vermelho. Isso sim é inaceitável. O ministro da Suprema Corte viajando de avião particular com o dono do Banco Master. Isso sim é inaceitável. Dias Toffoli envolvido, esposa de Alexandre de Moraes envolvida, o próprio ministro Alexandre de Moraes envolvido. A casa uma hora cai. E a gente tem a maior potência econômica e militar de olho, não só na Venezuela, mas 2 países que estão passando dos limites. Meus amigos, não se assustem se o Brasil estiver na lista do presidente norte-americano que promete não só uma intervenção militar na Venezuela, mas como também no Brasil. Esse é um país que já teve presidente preso, já teve ministro preso, senador preso, deputado preso, governador preso, prefeito, vereador, mas ainda não teve ministro dos tribunais superiores. E me parece que esse momento se avizinha. Então eu gostaria. Nós temos ministros que acham normal, cotidiano, caronas em jatinho pago pelo crime organizado, notoriamente pelo crime organizado. Não é surpresa. Descobri hoje que era crime organizado. Não, o cara sabe que é crime organizado. Entra no jatinho, vai para uma viagem paga pelo crime organizado, acessa um evento de luxo pago pelo crime organizado, se hospeda, come, bebe, pago pelo crime organizado e retorna a Brasília para julgar na nossa Corte Superior. E é um desafio muito grande, sabe, ministro? Porque isso eu falo de experiência própria. Desde 2019 que eu entro nessa casa, eu tento enfrentar esse problema. E não consigo ainda encontrar um caminho adequado. Mas gostaria de ouvir Vossa Excelência se existe esse caminho e que caminho nós podemos seguir para reduzir essa infiltração nos poderes. Eu usei o exemplo, evidentemente, da Suprema Corte, mas poderia usar do Senado da República, onde nós temos campanhas financiadas pelo crime organizado, na Câmara dos Deputados, da mesma forma, nas Assembleias Legislativas. Esse é um país que já teve presidente preso, já teve ministro preso, senador preso, deputado preso, governador preso, prefeito, vereador, mas ainda não teve ministro dos tribunais superiores. E me parece que esse momento se avizinha. Então eu gostaria de ouvir Vossa Excelência sobre o tema. Você gosta do nosso conteúdo, não deixe de assinar fiodiario.com. Seu apoio é fundamental para o nosso trabalho. Esse é um país que já teve presidente preso, já teve ministro preso, senador preso, deputado preso, governador preso, prefeito, vereador, mas ainda não teve ministro dos tribunais superiores. E me parece que esse momento se avizinha. Então eu gostaria. Nós temos ministros que acham normal, cotidiano, caronas em jatinho pago pelo crime organizado, notoriamente pelo crime organizado. Não é surpresa. Descobri hoje que era crime organizado. Não, o cara sabe que é crime organizado. Entra no jatinho, vai para uma viagem paga pelo crime organizado, acessa um evento de luxo pago pelo crime organizado, se hospeda, come, bebe, pago pelo crime organizado e retorna a Brasília para julgar na nossa Corte Superior. E é um desafio muito grande, sabe, ministro? Porque isso eu falo de experiência própria. Desde 2019 que eu entro nessa casa, eu tento enfrentar esse problema. E não consigo ainda encontrar um caminho adequado. Mas gostaria de ouvir Vossa Excelência se existe esse caminho e que caminho nós podemos seguir para reduzir essa infiltração nos poderes. Eu usei o exemplo, evidentemente, da Suprema Corte, mas poderia usar do Senado da República, onde nós temos campanhas financiadas pelo crime organizado, na Câmara dos Deputados, da mesma forma, nas Assembleias Legislativas. Esse é um país que já teve presidente preso, já teve ministro preso, senador preso, deputado preso, governador preso, prefeito, vereador, mas ainda não teve ministro dos tribunais superiores. E me parece que esse momento se avizinha. Então eu gostaria de ouvir Vossa Excelência sobre o tema. Você gosta do nosso conteúdo, não deixe de assinar fiodiario.com. Seu apoio é fundamental para o nosso trabalho. Hace minutos nada más, Peskov, que es el portavoz del Kremlin, un hombre muy cercano al presidente ruso, acaba de decir que la OTAN está luchando directamente contra Rusia. La OTAN está luchando contra Rusia. Pero sobre lo que hablamos la semana pasada con esa situación, hasta ahora que no había ocurrido, de la violación al espacio aéreo por parte de drones rusos que no salieron desde Ucrania, Claudio, sino que volaron desde Bielorrusia, un país aliado de Rusia, directo a Polonia. Eso generó una situación de máxima tensión. Durante el fin de semana, otro país de la OTAN vio su espacio aéreo violado, que fue Rumania, por un dron que partió desde Ucrania, un dron también ruso. Pero
lo que se está llevando adelante y lo que está generando que todos los ojos de la OTAN estén mirando la frontera de Polonia es porque en Bielorrusia se están llevando adelante los ejercicios militares Zapad 25, ejercicios donde durante todo el fin de semana Rusia y Bielorrusia hicieron maniobras conjuntas, lanzaron misiles de largo alcance, bueno, utilizaron todo tipo de armas de ultimísima generación. Nosso DNA é formado por 5 elementos: hidrogênio, carbono, nitrogênio, fósforo e oxigênio. Mas o que poucos sabem é que esses elementos não apenas se organizam, eles vibram. Cada átomo tem uma frequência, uma nota, uma cor. O hidrogênio vibra em Mi, o oxigênio entre Fá e Fá sustenido, o nitrogênio em Sol. É como se a vida inteira fosse uma partitura invisível tocada dentro de cada célula. Por muito tempo, acreditamos que o corpo se comunicava por eletricidade. Hoje, a física quântica revela: é a frequência que carrega a informação. E quando a sua nota, o seu som único é tocada, o DNA responde. Ele vibra, se ilumina, celebra, como quando uma música certa toca numa festa e de repente todos se levantam. É o corpo lembrando do seu ritmo original. Cada ser humano tem um tom de alma, uma assinatura vibracional que harmoniza todo o campo. Quando você vive alinhado com ela, tudo dentro e fora de você começa a dançar no mesmo compasso. Nosso DNA é formado por 5 elementos: hidrogênio, carbono, nitrogênio, fósforo e oxigênio. Mas o que poucos sabem é que esses elementos não apenas se organizam, eles vibram. Cada átomo tem uma frequência, uma nota, uma cor. O hidrogênio vibra em Mi, o oxigênio entre Fá e Fá sustenido, o nitrogênio em Sol. É como se a vida inteira fosse uma partitura invisível tocada dentro de cada célula. Por muito tempo, acreditamos que o corpo se comunicava por eletricidade. Hoje, a física quântica revela: é a frequência que carrega a informação. E quando a sua nota, o seu som único é tocada, o DNA responde. Ele vibra, se ilumina, celebra, como quando uma música certa toca numa festa e de repente todos se levantam. É o corpo lembrando do seu ritmo original. Cada ser humano tem um tom de alma, uma assinatura vibracional que harmoniza todo o campo. Quando você vive alinhado com ela, tudo dentro e fora de você começa a dançar no mesmo compasso.